Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Rayane Guterres, jurista com um enfoque na seara criminal, e hoje eu estou aqui para comentar algumas coisas acerca do julgamento da Boate Kiss, né? O tribunal de júri que ocorreu nos últimos 10 dias. De antemão, eu já quero avisá-los que eu tenho ficado, e quem me acompanha aqui um tempão sabe, eu fiquei ausente, principalmente nas redes sociais, no Instagram, por bastante tempo, porque eu estou estudando para a OAB. Amanhã, inclusive, é minha prova, mas a criminalista que habita dentro de mim, ela está gritando. A pessoa exposicionista que eu sou está gritando, querendo falar sobre isso, até porque eu sei que no mundo jurídico a gente tem as nossas juridiquês, né? E no mundo comum, onde pessoas normais estão diante desse julgamento, foi exposto, foi feita a transmissão ao vivo pelo Tribunal de Justiça, muitas pessoas se questionam o que está acontecendo, como assim, o que é dolo? Não é dolo não, porque essas pessoas têm culpa sim de tudo que aconteceu, né? Então a gente vê essas coisas nos comentários, e daí as pessoas que já são do meio jurídico estão nas suas redes sociais falando: que absurdo, como assim? Dolo eventual, isso daí é culpa consciente. E daí as pessoas, sim, é culpa, porque eles são culpados. Então, de antemão, eu vim aqui explicar a vocês, pessoas que queiram se informar, ou as próprias pessoas da área jurídica, e eu vou fazer ponderações bem pontuais. Esse vídeo não vai ser o mais completo de todos, porque eu não consegui visualizar todos os dias dos debates, das testemunhas, eu não vi os interrogatórios, mas eu vou vir aqui dando o meu ponderamento. Já aviso que por aqui tem sons alheios dos vizinhos, eu ainda não tenho um estúdio, mas enfim, muito se ouviu falar, vamos lá gente, pro assunto já. Muito se ouviu falar, depois da sentença, de colegas que estão se formando, colegas que já estão atuando, que não houve 4 condenados, e sim 5. E todo mundo fala assim: ah, houve ali a condenação do dono da boate, do sócio da boate, dos 2 membros da banda e do direito penal. E por que do direito penal? Né? Por que as pessoas estão falando disso? Porque tem essa sombra. Eu vejo que a maior sombra que tem é sobre o dolo e culpa. E por isso eu vou começar falando sobre isso. E eu vou trazer também doutrinas, comentários, coisas que possam nos preencher de informações pontuais, né? De antemão, o que é o dolo no direito penal? O dolo é o ânimos. Dolo, ele faz parte de um elemento que compõe o crime. Sem dolo ou culpa, não há de se falar em crime. E o dolo, em especial, ele é aquela vontade. E daí temos desmembramentos. O dolo direto, que é o que não se fala em momento nenhum nesse crime, o dolo direto é assim: eu quero matar fulano. Eu vou lá com uma faca, eu vou lá com uma arma, eu vou lá, enveneno a comida dele, daí tem diversos modos operandi. Mas o meu ânimos é ver a morte daquela pessoa. Ou o meu ânimos é, vamos falar de coisas mais comuns pra gente conseguir humanizar esse julgamento. Eu não quero declarar todos os meus bens, porque senão eu vou ter que pagar muito tributo. Eu não quero deixar de dirigir e se eu for beber. Eu não quero, sei lá, deixa eu pensar outros exemplos. Eu acho que esse do tributo é o melhor, né? Porque tem muito disso. E é crime, gente. É crime tal como homicídio. Então esse é o dolo direto. Eu quero uma coisa, eu vou lá e faço. Eu consumo essa ação. O dolo eventual, ele já vem de uma circunstância assim. Eu não quero que isso aconteça, mas se acontecer, foda-se.
né? Ou melhor, como os perfis com mais censura dizem, dane-se. Eu já sou do palavreado bem vulgar, foda-se. É exemplo assim que a gente vê em filme de perseguição. Tá lá o bandido correndo atrás do mocinho num saguão lá de... saguão de trem. Não sei se esse é um exemplo muito bom. Não sei, o exemplo é bom, não sei se é o nome. Aquela terminal de trem. E daí sai lá o bandido pá, 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 atirando no mocinho que está fugindo. Ou vice-versa, pode ser. Vocês conseguem compreender comigo que no terminal de trem vai ter pessoas subindo no trem, descendo do trem, aquela coisa toda. Mas quem tá atirando não tá, ó, nem aí se vai atirar em alguém. Outro exemplo que a gente pode fazer é a questão do racha. Pega ali dois sujeitos que vão fazer racha no horário de pico na avenida principal da cidade. É certo que essa pessoa vai acertar um pedestre, mas ela não tá, ó, nem aí, sabe por quê? Porque ela tolera essa consequência, ela assume esse risco, entende? Há um consentimento, há um desleixo. E é exatamente por isso que os 4 réus estão sentenciados. Eles não estavam nem aí para o resultado, eles assumiram isso, né? E muito se fala daí na situação, ai, os gananciosos do capitalismo, essas pessoas que só querem ver o seu bolso cheio de dinheiro, ai, tentaram matar todas as pessoas que mataram e lesionaram todas as demais, foi um homicídio com dolo eventual, foi tentativa de homicídio de mais 600 pessoas, e daí eu já vou colocando também, quando se considerações pessoais, eu coloco, tá, gente? Considerações pessoais. Se eu sei que aquele sujeito, ele quer me matar, ou ele quer me lesionar, ou ele quer me causar algum mal, eu vou pagar pra ele pra entrar no empreendimento dele? Eu vou contribuir com o seu crescimento econômico se ele é um capitalista tão horrível assim, né? Ou será que realmente, se eles são pessoas tão horríveis assim, como podemos dizer, será que eles iriam tentar se enquadrar no termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público? Será que ele buscaria realmente pôr extintores de incêndio? Será que realmente haveria toda uma reforma para adequar o local? Não sei, né? Daí eu lanço aí para vocês se questionarem. Será que alguém que realmente tem o ânimo de matar, que ele tá assumindo o risco de mortes, ele buscaria fazer isso? A mais, também teve a questão de nos testemunhos de vítimas falando que visualizaram o dono tentando entrar dentro da boate, daí os seguranças ou as pessoas civis não deixaram ele retornar, mas teve essa questão, né, de alguns também desmaiaram, aquela coisa toda que estava acontecendo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui e eu vou já dar uma observação que a minha garganta ela amanheceu meio ruim, gente, então pode ser que eu fique rouca às vezes. Beleza, vamos continuar. Culpa consciente é outra coisa que a gente estava vendo as pessoas falar, mas que isso foi descartado, tá? Então, quando chegou o começo do julgamento ali no tribunal, não tinha já essa ponderação. Será que pode ser culpa consciente? Já tinham descartado isso. Mas vou lhes explicar o que seria a culpa consciente. Culpa consciente seria no sentido de que assim, um policial, tá? Um policial que está ali trabalhando num resgate. E daí está a pessoa que está mantendo a vítima em cárcere ou, enfim, digamos que tem alguém, bem filme, gente. O bandido lá, o criminoso tá com a moça com a faca aqui no pescoço, com a arma, e o policial, ele tá ali mirando de longe, lá longe num prédio,
e ele quer acertar o ombro, ou ele quer acertar uma parte que não seja vital, que não vá levar à morte esse sujeito, e ele acredita muito, ele realmente acredita que ele não vai matar. Ele tem noção que ele vai atirar para afastar o sujeito da vítima e logo seus colegas vão resgatá-la, vão prender ele. Ele não tá esperando com a morte do sujeito. E ele atira e mata o sujeito. O policial queria matar ele? Talvez até poderia querer, mas era a intenção dele matar o sujeito? Não era a intenção. A intenção era resgatar a vítima. Mas ele acabou matando. Ele vai responder, então, por homicídio não doloso, mas o culposo, em razão da culpa consciente. Outro exemplo que é bem dado nos livros, atirador de facas. O trabalho do atirador de facas é botar ali assistente, deitadinha lá na parede e atirar as facas. Ele sabe da sua expertise, ele confia no seu potencial, ele ser cuidadoso e ele tem a confiança que não vai acertar a moça. Mas e se acertar? Daí vamos condená-lo por homicídio doloso, porque ele realmente queria matar? Talvez eles tivessem um desentendimento e realmente ele quis. Mas aí é outra história. Vamos focar na história de que ele não quer matar, certo? Então, não teria como ele ser condenado por dolo. E eu tenho aqui ponderações muito interessantes. Essa doutrina aqui é do César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, é uma doutrina muito boa e recomendada aos estudantes de direito. E aqui eu tenho marcações. Aqui, definição de dolo. Dolo é consciência, é a consciência e vontade da realização da conduta inscrita num tipo penal, no caso, homicídio. Daí temos aqui o dolo eventual. Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível e até provável, assumindo o risco da produção do resultado. Daí temos aqui um comentário Não, o comentário é depois. Temos aqui, ó, a distinção do dolo eventual e culpa consciente é a questão puramente jurídica que envolve o conhecimento dogmático, sendo, portanto, insuscetível de ser deixada à apreciação de juízes de fato, que julgam fatos como fatos, enquanto fatos, né? Foi meio redundante aqui, mas aqui é interessante para a citação que tem nesse livro. Olhem só, segundo o magistrado Assis Lotero, por outro lado... deixa eu continuar aqui. Enfim, depois daquelas circunstâncias de fato, na dúvida intransponível entre dolo eventual e culpa consciente, deve-se necessariamente optar pela menos gravosa, ou seja, a culpa consciente, em sentido semelhante aí que eu falei da citação do magistrado Assis Toledo. Por outro lado, transferir para o júri a decisão sobre se a hipótese dos autos é dolo eventual ou culpa consciente em relação de evento morte será, isso sim, no mínimo, entre parênteses, uma temeridade ante as dificuldades óbvias de compreensão desses no conceito por parte de pessoas leigas. Ou seja, aqui ele diz, não se pode transferir ao tribunal de júri que se decida sobre a questão se é culpa consciente ou dolo eventual, porque isso é formado por base estritamente jurídica. Ou seja, não teria como eles, como leigos, porque o tribunal, os jurados são formados por pessoas leigas, decidirem. Mas no caso que a gente visualizou na boate, já foi determinado que seria o dolo eventual. E então só restava a delimitação se eles eram culpados ou não, né? Então, aqui eu marquei algumas coisinhas também sobre a culpa consciente. A culpa consciente, também chamada culpa com previsão, quando o agente
quando a gente conhece a periculosidade de sua conduta, representa a produção do resultado como típico e possível, ou seja, a previsibilidade, mas age deixando de observar a diligência que estava obrigado porque confia convictamente que ele não ocorrerá, porque ele espera sinceramente que este não se verifique. Ó, pulando aqui um pouquinho, o agente não quer o resultado nem assume deliberadamente o risco de produzi-lo. Então, esses são os ponderamentos que eu coloquei do livro do César Pettencourt. Esse vídeo, ele está ficando extremamente longo, mas não tem como tratar esse assunto de forma mais sucinta. Eu tentei, juro que tentei. Aqui, deixa eu ver, eu coloquei a minha lista de pontos. Esse recém é o primeiro, então eu vou acabar, né, com esse vídeo, eu vou dar uma pausa e eu vou começar com outro. Nos próximos falaremos sobre habeas corpus, em especial o preventivo, que explica o porquê dos réus terem saído soltos do final da audiência. Iremos falar também sobre o desaforamento, o que explica por que os réus foram ouvidos, todas as testemunhas e tudo mais, aqui em Porto Alegre e não lá em Santa Maria, onde seria o caso por ter ocorrido lá os fatos e estarem lá todas as provas. Então, se você quer saber de mais coisas acerca desse julgamento, olha os outros vídeos que é imprescindível para compreensão. Já faço a chamada também para me seguir no Instagram, raiane.guterres, e lá vai ter muitas coisas resumidas, certo, gente? Então, muito obrigada por acompanhar até aqui, sei que ficou longo, mas espero ter ajudado um pouco. Pode colocar aqui embaixo perguntas também e eu compartilhar bastante esse vídeo para me ajudar. Certo, pessoal? Tchau, tchau!